Em relação agora aos outros testes que é preciso ser feito durante o pré-natal e que a gente tem a forma de testes rápidos, né? Nós temos os testes rápidos disponíveis para sífilis, HIV, hepatite B e a hepatite C. Em relação a sífilis, nós precisamos fazer na primeira consulta, ou seja, no momento de adesão desse pré-natal, e no terceiro trimestre, após as 58 semanas, né? E lembrar sempre que a gente faz o teste rápido ou o PDRL. Não precisa ser feito os dois nessa mulher de acordo com o protocolo. Em relação ao teste rápido, o PDRL não reagente, isso quer dizer que aquela mulher, no momento, não tem a sífilis, né? Não tem a questão da sífilis. Porém, se o reagente PDRL for positivo, nós precisamos pedir o PDRL quantitativo para saber onde está essa titulação, já que isso vai me mostrar se o tratamento vai ser eficaz, então ela tende a cair, né, pelo menos 3 vezes em relação ao VDRL atual, né? E lembrar que a sífilis é uma doença de notificação compulsória. Então, se for diagnosticado uma gestante com sífilis, é preciso que seja notificado para que seja alimentado sistemas de informação, para que seja feita uma busca em relação ao que está acontecendo. Isso é feito tratamento de forma correta. Vocês vão ter uma aula sobre sífilis durante esse ciclo de palestra e vocês vão entender mais a priori, porém agora que a gente precisa saber que precisa ser feito e precisa ser feito na primeira e na terceira, e se vier dar positivo, precisa ser tratado e notificado. Em relação à sífilis em gestante, nós pensamos que ela pode vir a causar o aborto, né? Ela é uma causadora de grandes números de aborto. E em relação ao neonato, pode vir trazer cegueira, surdez, deficiência mental e também malformações nesse feto, bem como podem vir com sinais precoces, antes de 2 anos de idade, e os tardios, depois de 2 anos de idade. Em relação ao tratamento da sífilis em gestante, nós precisamos saber que existe o tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde, que ele vai de encontro ao qual é essa sífilis, qual a nomenclatura, né? Que é a sífilis primária, secundária ou terciária, e que ela vai ser tratada de acordo com cada uma delas. Por exemplo, se for uma sífilis primária, a gente vai tratar com uma dose de 2.400.000 unidades, ou seja, 1.200.000 em cada gota. Se for, por exemplo, a terciária, a gente vai tratar com as 3 doses, 3 semanas, né, consecutivas. E lembrar que a gente precisa também tratar o parceiro. Isso em relação ao protocolo do Ministério da Saúde de 2016. Aqui em Sergipe, né, a gente sabe que tem outro tipo, porque nós temos um boom de sífilis congênita no estado. Nós estamos ali entre os primeiros do ranking do Brasil com a sífilis, né? E precisamos saber que para aqui em Sergipe, o tratamento adequado para essa mulher ele é feito com uma sífilis latente. Então, é preciso ser feito em 3 doses. Então, quais são os critérios aqui da sífilis na gestante? Ele precisa ser feito em 3 doses, ou seja, a cada 7 dias, né? A dose, 1.200.000 unidades em cada glúteo, né? E precisamos também tratar o parceiro dessa mulher. E também esse tratamento ele precisa ser com a penicilina bezantina, que é a bezetacil, por nome popular, né? Se ele for feito com outra droga, ele não é considerado um tratamento adequado também, bem como ele precisa que tenha um término 30 dias antes do parto. Então, mesmo que tenha feito todo o tratamento correto, mas que faltem apenas 15 dias entrou no trabalho em pariu, né? Entrou no parto, a gente não considera um tratamento adequado. E lembrar que é preciso sim tratar o parceiro, certo? Em relação a outras infecções sexualmente transmissíveis que precisamos, tem o HIV também na primeira e na terceira consulta, que podemos fazer esse teste rápido para HIV ou a sorologia, né, para o HIV 1 e 2. Né? Se for não reagente, o teste normal, vamos repetir no terceiro trimestre. Se for reagente, nós precisamos fazer o contrateste, ou seja, um teste de outra marca, se for na questão do teste rápido, e aí
vier dando dos 2 positivos, já pode encaminhar essa mulher para iniciar, para receber o TARV, né, o tratamento do HIV, e a gente precisa referenciar ela para o pré-natal de alto risco, como também referenciar para o SEMAR Siqueira Campos, em Aracaju, que é onde faz esse tratamento para o HIV. A mesma coisa para a hepatite B, que é outra infecção sexualmente transmissível, na primeira e na terceira consulta, né? Se for não reagente, ok. E se ele vier dar reagente, nós precisamos pedir o HBeAg, que é onde a gente vai ter a replicação desse vírus. Então, se ele vier positivo, está dizendo que a mulher, além de ter a hepatite B, ela está numa fase de replicação viral, né? E as transaminases. Né? Lembrar que a gente também tem um teste rápido para a hepatite B e que a gente precisa encaminhar essa mulher para o alto risco, bem como para o serviço de referência de hepatologia. Né? E na hepatite B tem um fator importante, que é a questão das vacinas. Então, a gente precisa ver o calendário vacinal dessa mulher e saber como anda e saber que precisamos completar ou iniciar. A gente vai falar disso posteriormente. Em relação à toxoplasmose, vocês também vão ser agraciados com a aula durante esse ciclo de palestra, mas que precisam saber que a gente tem o IgG e o IgM. Lembre sempre do IgM de momento, então é aquele que está agora naquela mulher, e o IgG é o que teve contato, né, anteriormente, é o que teve anteriormente. Precisa se fazer no primeiro e no terceiro trimestre. É importante que a gente saiba se der IgG e o IgM reagente, essa mulher ela está com a toxoplasmose agora na gestação e que a gente pode fazer o teste de avidez, né, em relação às 16 semanas. E aí precisa ser identificado se essa avidez é fraca ou forte. Uma vez que se for uma avidez fraca, abaixo de 15%, se vier o resultado, é indicativo que essa toxoplasmose foi uma infecção agora na gestação. Mas existem também outros parâmetros, além desse, do IgG e IgM reagente, que precisamos saber e discutir com essa mulher. Como, por exemplo, um IgM reagente e um IgG não reagente. Isso quer dizer que ela tem uma doença tão recente que ainda não conseguiu o marcador de IgG. Então, a gente também precisa tratar e repetir esses exames com 3 semanas. Em relação ao IgM, que é o de momento não reagente, e o IgG reagente, quer dizer que essa mulher já teve um contato. A gente não precisa mais repetir o exame, é como se ela tivesse já teve essa doença prévia. E em relação ao IgM, então o de momento, e o IgG, né, o outro de contato do passado não reagente, os dois, essa gestante para a gente é uma gestante susceptível, uma vez que ela ainda não entrou em contato com a toxoplasmose, e a gente precisa orientar medidas de prevenção de higiene nos alimentos, carnes cruas, né, os peixes crus, em relação também ao ovo, quem gosta de bolo com glacê, né, aquele glacê feito do ovo cru. Então, todas essas são algumas medidas que podemos estar conversando com essa mulher, como também se tiver o gato, né, o animal, na questão das suas fezes, na questão de como vai apanhar isso, e repetir também o exame no terceiro trimestre. O parasitológico de fezes, né, quando a gente vai só pedir quando ele tem uma anemia presente ou quando tem algumas outras manifestações, né? Ele não é tratado durante a gestação e algumas vezes ele se faz dispensável. Em relação ao citopatológico, a gente pode aproveitar nesse momento que muitas mulheres a gente não vai ter o contato depois, ou então está com o citopatológico atrasado, ou nunca fez na vida. Então é um momento dessa gestante, né, já que a gente está criando essa vinculação, de explicar sobre o citopatológico e dizer para ela da sua importância e desmistificar que ele não pode ser feito durante a gestação. Como também desmistificar a questão de que só pode ser feito no último trimestre. O exame citopatológico ele pode ser feito no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Então, aproveitar esse momento para que coloquem em dias, né, esses exames dessa mulher, já que ele vai nos possibilitar trazer algumas lesões prepulsoras, se a mulher tiver, né, que venha desenvolver um câncer de colo de útero. Então, é um momento de prevenção também na gestação.
e alguns outros exames complementares, né, que são feitos mais em relação à rede privada, né, mas que se às vezes a gente tem gestante que ela vai ser acompanhada na UBS e acompanhada no privado, então precisamos saber que eles podem vir, né, e que vai ser de suma importância, caso sejam feitos, não restringir, não deixar para lá, também verificar e anotar sim na nossa caderneta. Em relação à ultrassonografia, no pré-natal de baixo risco, nós estamos falando do pré-natal de baixo risco, né? A ultrassonografia, ela tem pelo Ministério da Saúde, ela vem dizendo que a mulher de baixo risco, ela tem direito a uma ultrassonografia. Mas é preciso que o próprio manual, né, ele traz em 2016 que a ultrassonografia do primeiro trimestre, ela não vai sofrer influência para aquela mulher. A questão da ultrassonografia do primeiro trimestre é para que a gente saiba uma datação mais específica, como, por exemplo, uma mulher que faz com 6 semanas uma ultrassom. Então, a gente vai ter essa datação mais precisa. Em relação ao segundo trimestre, vai ser mais em relação à morfológica, né? De 24 a 28 semanas, para a gente ver como é que está essa formação desse feto. E do terceiro trimestre, né, caso tenha a possibilidade de fazer, ela também não tem essa significância em relação ao desfecho dessa mulher, desfecho dessa gestação, mas que ela pode subsidiar algumas questões, como, por exemplo, se teve a redução do líquido amniótico, se tem uma restrição de crescimento intrauterino, então vai favorecer mais essa questão de parâmetros. As vacinas, não menos importante, que também tem um campo, né, no nossa caderneta da gestante em relação às vacinas e que precisam ser preenchidos corretamente. Lembrar lá na primeira consulta, né, na anamnese que a gente faz já na primeira consulta, de perguntar sobre essas vacinas para a mulher, perguntar sobre o cartão de vacina e lembrar que o cartão de vacina, que a vacina não é descartada. Então, por exemplo, a gente tem a DT, a DTPA, a hepatite B e a influenza. A influenza vai ser dada nas campanhas. É importante falar isso porque às vezes a gente tem uma mulher, uma gestante com 20 semanas, vamos supor, que tomou a vacina da influenza, mas com 5 semanas veio a nova campanha de outra vacina de outra cepa. Então essa mulher ela também precisa tomar, porque são cepas diferentes. Certo? Em relação à hepatite B, não se descarta, então se ela já tem as 3 doses, continua com as 3 doses dela, não tem mais reforço, se só tem uma, a gente vai completar, e se não tem nenhuma, por exemplo, vai reiniciar o esquema. A DTPA, que vai ser a vacina da gestação, né? Então é importante saber, porque às vezes tem uma mulher que tomou a DTPA, está grávida 1 ano e meio depois e acha que não precisa tomar. Então, explicar que precisa tomar, já que toda gestação precisa por causa do componente do coqueluche, para a proteção do bebê, já que esse bebê, né, esse recém-nascido, ele só toma a primeira vacina da coqueluche com 2 meses, né, com a penta. Então, a primeira dose. Então, até lá, né, tem essa proteção. E a DT, que é a difteria e tétano, que a gente vai completar ou iniciar esse calendário vacinal dessa mulher. Lembrando também que se ela não tiver nenhuma, entre DT e DTPA, não precisa dar DT primeiro para depois a DTPA. O Ministério ele só fala assim em relação às 20 semanas, esperar 20 semanas para tomar a DTPA, mas que ela pode sim a primeira, a segunda ou a terceira, não tem problema nenhum. Em relação ao pré-natal do parceiro, super importante, uma vez que a gente tem uma escassez da população masculina nas unidades de saúde, né, no tratamento da saúde do homem, e é um momento tanto de vincular, né, ele à unidade de saúde, quanto de apoio à sua parceira, quanto de ver o crescimento do bebê e como é que está todo o pré-natal, além de falar sobre a saúde no homem. Vocês veem na caderneta, na última parte já, lá no final, que ela traz tudo, desde a identificação desse homem, como alguns exames, como as vacinas também, se fizer tratamento para sífilis, assim como a mulher que tem que anotar no cartão, também tem o do parceiro. Em relação às intercorrências clínicas, né, que a gente ficou de falar, a gente vai falar um pouquinho, porque são várias intercorrências clínicas, né, e a gente dividiu em primeiro, segundo e terceiro trimestre.
para que vocês possam separar, né, mentalmente e identificar o que é que acontece com essa mulher. Então, no primeiro trimestre, aquele início de gestação, nas primeiras 12 semanas, uma das maiores intercorrências clínicas é a hiperêmese gravídica, onde a gente está falando aí do excesso de náuseas e vômitos, né, eles são contínuos e intensos, e eles impedem a alimentação dessa gestante. Ou seja, ela fica com a alimentação, com seu estado nutricional em prejuízo, né? Então, quais são esses sintomas? Se chegar uma mulher para a gente com 9 semanas na unidade básica de saúde e dizer para nós que está com perda de peso, já perdi 10 quilos, não para de vomitar, não consigo comer. Então, tudo isso a gente precisa investigar se é uma questão de hiperêmese gravídica. Porque a hiperêmese gravídica, ela precisa que seja tratada com as drogas mesmo, né, antieméticas e hidratação, como, por exemplo, a gente tem a metoclopramida. Né? E lembrar que se for uma hiperêmese gravídica, essa mulher ela precisa de uma internação necessária para que seja recomposto todo o quadro de desidratação dela para que possa continuar essa gestação, já que estamos falando aí de primeiro trimestre. Em relação ao abortamento, né, que acontece também mais nesse primeiro trimestre, pode acontecer sim no segundo, já que o abortamento, né, o conceito principal dele é que vai até 22 semanas, né, uma mulher que perde esse bebê até 22 semanas, ou que tenha um peso menor que 500 gramas. Então, isso é que caracteriza um abortamento. Mas que esse abortamento, ele pode ser um abortamento precoce, que é antes de 12 semanas, né, que é no primeiro trimestre, e pode ser um abortamento tardio, da 13ª à 22ª semana. Lembrar que o diagnóstico ele vai ser clínico, né, ou ele pode ser feito por uma ultrassonografia, no momento da ultrassonografia. Em relação ao aborto, nós vamos ter vários tipos de aborto, como, por exemplo, a ameaça do aborto, o aborto evitável, o aborto inevitável, o aborto retido infectado. Dentre eles, né, tem várias particularidades, mas é preciso que a gente saiba que existe uma presença de sangramento vaginal nessa mulher. Então, é aquela mulher que pode chegar na UBS sangrando muito, né, com cólica forte, com cólica intensa. Você vê a redução desse volume uterino, a redução dessa altura, vamos supor, desse volume uterino, né? E que também pode chegar a ter um quadro infeccioso, que é a questão do aborto infectado. Então, o que é que a gente precisa fazer? Um exame especular, se for necessário, um toque vaginal e caminhar para o hospital de referência, porque lá, né, a maternidade de referência, ela vai saber conduzir qual tipo de aborto e como que vai ser feito esse tratamento. Lembrar que se a mulher tem algum problema de saúde, né, o aborto e tem associado algum problema de saúde, ela vai para a maternidade de alto risco, mas o aborto em si, ele não caracteriza que precisa ser encaminhada para a maternidade de alto risco, ela pode ser sim para uma maternidade de baixo risco. Em relação à gravidez ectópica, que é outra comorbidade associada ao primeiro trimestre, a gente precisa saber basicamente que é o quê? Que a gravidez ectópica, ela não é a anidação, né? Ela não ocorre dentro do útero, ela vai ocorrer em alguma parte fora dele, não está na cavidade uterina. Então, ela pode ocorrer nas trompas, ela pode ocorrer no ovário, ela pode ocorrer no abdômen, em várias porções. É importante que a gente saiba isso ao pegar, vamos supor, um laudo de uma ultrassom na nossa unidade básica, né? E que a mulher ela pode sim ter uma dor pélvica com sinais de irritação peritoneal. Então, é preciso que urgentemente essa mulher seja também encaminhada a um hospital de referência para que sejam feitas possíveis condutas com ela. Em relação à mole datiforme, que é pouco falada, né, mas que se encontra também aí no primeiro trimestre, é basicamente o quê? Para que a gente entenda numa unidade básica de saúde. É aquela mulher que ela chega com beta-HCG positivo para a gente e que com o tempo esse beta, os valores, eles são acima do normal, né? Ela pode apresentar um sangramento vaginal e também é importante saber que não há presença de BCF. Então, a mulher ela tem uma degeneração, que é falado como uma degeneração, né, trofobástica mesmo, que ocorre na gestação.
né? E que aí essa mole datiforme, ela pode vir a ter algumas complicações, como, por exemplo, o cariocarcinoma, dentre outras. E é importante também saber isso, porque uma mulher que teve mole, ela vai voltar para o território e precisa ser feito um acompanhamento com essa mulher, através dos níveis de beta e de ultrassom. Mas lembrar que se tiver, né, uma mole datiforme numa ultrassom, por exemplo, né, na unidade básica de saúde, foi você que viu, é encaminhar mesmo para o hospital de referência.